Tarde a todos. Vamos para a nossa quarta atividade. Tivemos um primeiro encontro no dia 22/11, comigo e com a Ana, onde a gente fez a apresentação do projeto, enfim, alguns apontamentos iniciais e até teóricos, né, a respeito de algumas obras do Freud que dão fundamento a esse trabalho. Depois tivemos um encontro com o Amadeu Weinman, no dia 13/12, onde falamos e discutimos a respeito de algumas reflexões para uma possível psicanálise brasileira. E no dia 31 de janeiro último, com o Jorge Broid, uma atividade onde a gente pôde falar sobre os territórios, dispositivos clínicos para uma psicanálise na rua, né? Então, hoje, dando continuidade, vamos para o quarto encontro com o Edson. Bom, essa é uma atividade fruto de uma parceria entre o Museu do Freud, aqui em Viena, o programa de pós-graduação em Psicologia da UFSC, o Laboratório de Psicanálise e Processos Criativos e Interações, o LAPSIP, também da UFSC, e o Coletivo de Psicanálise Travessias de Florianópolis. É uma atividade onde a gente vem de um modo muito implicados, né, com a tensão, pela tensão entre subjetividade e o contexto sociopolítico brasileiro, na possibilidade de fazer dessa conjunção algo, né? E aí a gente convida, né, os colegas, enfim, todos que queiram discutir esse assunto e buscar com esses encontros, de algum modo, colocar em diálogo a psicanálise e os dilemas atuais da sociedade brasileira. Então, nesses encontros, a gente tem buscado articular a psicanálise, refletindo acerca da ética, de suas possíveis implicações com as condições sociais e políticas dos diversos sofrimentos e violências a que estão expostos grupos específicos da cultura, né? Então, os encontros têm acontecido mensalmente, desde novembro, e para cada encontro a gente tem um psicanalista, colega, amigo, convidado, e que apresenta um tema a partir da sua própria experiência de pesquisa, né? A gente chama isso até de um espaço de testemunho, de uma prática em testemunho. E, portanto, para o encontro de hoje, a gente convidou o psicanalista Edson Luiz Andrade Souza, o Edson Souza, para falar sobre psicanálise brasileira e utopia aqui no seminário, né? E foi uma escolha fundamentada não só nas contribuições teóricas e práticas que o Edson tem feito no campo da psicanálise, mas especialmente por conta da inserção que ele traz, né? E da elaboração de um conceito a partir do pensamento utópico e das questões sociopolíticas e contemporâneas que ele vem, de alguma maneira, elaborando junto com esse conceito. Então, o Edson é amplamente conhecido e reconhecido pelos seus estudos, né, e a sua relação de trabalho entre psicanálise e utopia. E aqui cito uma das obras do Edson, Furos no Futuro, Psicanálise e Utopia, onde ele articula a psicanálise como um espaço de invenção, onde o pensamento utópico não é prescritivo, mas uma força criativa que desafia normas estabelecidas, abre caminhos para novas formas de vida e subjetividade. Então, o Edson traz um trabalho, uma leitura, uma implicação com a psicanálise muito vinculada à literatura, às artes, à crítica social, e promove com isso um diálogo interdisciplinar que a gente vê que é essencial para que a gente possa compreender os dilemas contemporâneos, né? Então, um dos motivos, né, um dos motivos principais que nos fez convidar o Edson. Eu passo também a palavra para a Ana, que coordena essa atividade também. Ana, para dar as boas-vindas e também tecer algumas palavras iniciais, Ana. Então, boa tarde a todas e todos, né? Uma alegria a gente estar de novo reunido aqui com esse tema tão intrigante, né, da psicanálise brasileira, né? E queria dar as boas-vindas, em especial, né, para o Edson, agradecer a participação dele e manifestar meu carinho, né, que eu tenho pelo Edson. Foi meu orientador de mestrado, doutorado, meu professor de graduação, então tenho muita admiração e muita parceria com o Edson aí ao longo da minha carreira. Então, realmente uma alegria estar aqui contigo, Edson, para te escutar, para a gente poder pensar, inclusive, essas articulações
entre arte e clínica, né? Entre a cultura e a clínica, eu acho que essas contribuições que tu vai trazer, né, articulada com o tema da utopia, vão nos ajudar ainda mais a ampliar, né, essa discussão que nós viemos fazendo ao longo dos encontros. Então, né, mais essa fala inicial e acho que podemos começar, né, Com Anderson? certeza. Também quero só também estender meu carinho e admiração pelo Edson e também uma alegria, né, de tê-lo aqui. Então, muito legal, Edson. Podemos com certeza iniciar agora contigo, querido. Obrigado, né, por essas palavras queridas, generosas. Eu acho que todos aqui, eu não consigo ver todo mundo na tela, né? Gostaria, mas dou as boas-vindas, né, a todos que estão aqui, agradecer a escuta, a presença e é um prazer muito grande. Acho que esse aqui é um coletivo, enfim, tanto do grupo da universidade, né, como o coletivo de psicanálise, que tem uma inspiração utópica, né, justamente pelos temas que escolheram trabalhar, né? E é um desafio grande a gente, nesse encontro, desafio mais para mim, mas depois na conversa, nesse pouco tempo, falar de um tema tão amplo, tão potente, tão denso, mas como sempre, a gente tem que aprender a fazer os recortes, né? E deixar a improvisação também surgir, embora eu tenha preparado algumas imagens, né, que eu gosto de trabalhar junto, mas vou seguindo aí o fio da conversa, né, e vou vendo até onde a gente pode ir. A gente poderia ficar umas 4 horas aqui falando pelo número de anotações que eu tenho, né, mas temos aí um tempo mais restrito. Obrigado, Anderson, pelas palavras e também um prazer acompanhar o teu trabalho e essa pulsão criativa, revolucionária, que diz tanto, né, do que é o espírito da utopia. E a Ana, né, hoje uma amiga querida, colega, quem já escrevemos textos juntos, né, a Ana também se insere muito nessa discussão da psicanálise da utopia, entre outras coisas, né, mas é muito legal aqui estar aqui contigo. Bom, eu organizei aqui a minha fala em 2 tópicos. Tá? Talvez eu passe ali um pouquinho dos 40 minutos, né? Mais ou menos que o Anderson me falou, mas eu vou tentar me restringir a esses 2 tópicos para a gente depois poder conversar. A partir desse tema, me ocorreu, então, dois elementos importantes nessa temática. Primeiro seria um aporte sobre o tema trauma, memória e memoriais, né? Ou seja, que contribuição a psicanálise tem a dar, né, a essa questão, né, a psicanálise brasileira, a clínica sociopolítica de dilemas sociais contemporâneos. Então, seria esse uma primeira reflexão sobre trauma, memória e memoriais, e um segundo tema que eu nomeei como Utopias da Revolta e Política Decolonial, tá? Que eu acho também muito importante nessa esfera e acredito que, a partir da psicanálise, a gente tenha alguma contribuição para entrar nesse debate tão amplo e tão urgente. O que me parece assim iniciar como ponto de partida fundamental nesse tema é que, se por um lado a gente numa certa posição crítica e de pensamento no que diz respeito à relação clínica e política, é óbvio que a gente aponta, né, desde a tradição freudiana e depois Lacan, os pontos de mal-estar, ou seja, onde que a gente identifica as violências, né, os conflitos, né, os impasses nesse campo. E no sentido mesmo de tentar entender, né, esses mecanismos dessa máquina mortífera que muitas vezes, né, nos violenta,
tentar identificá-los também no ponto de vista de uma crítica social, né, como transmissão, para que a gente possa estar atento a esses pontos de abismo, de fratura no nosso lado social, né? Mal-estar na cultura, futurologismo, bom, Freud já abriu esse caminho. Mas o que eu considero também importante, e acho que isso é um trabalho que vocês vêm fazendo, é que a gente também tem que se conectar com as experiências bem-sucedidas. Ou seja, aquilo que faz contracorrente, contraponto a esse mal que a gente denuncia no mundo. Ou seja, não é suficiente essa posição de denúncia e de crítica, embora ela seja fundamental. É importante que a gente também avance no sentido das experiências que conseguiram dar alguma resposta a essas violências. E é nessa perspectiva que eu vou tentar trabalhar. Eu acho que isso é uma escolha de método, uma escolha metodológica, e tem a ver com essa temática da utopia, né? Que, contrariamente, não vamos ter tempo para entrar nesse tema, mas o Anderson já, em poucas linhas, definiu muito bem. Não se trata de uma ilusão prescritiva de qual seria o mundo perfeito, porque enquanto nós, na psicanálise, sabemos que o bem de cada um, nós não temos o direito, nem sabemos, né, qual que seria, mas justamente a gente poder escutar, né, esse sofrimento e poder também se conectar com aquela condição de força e de potência, né, de cada pessoa e de cada movimento. Eu faço parte, né, de um trabalho na Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né, sou psicanalista vinculado à APOA, né, fui professor muitos anos, né, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Psicologia, trabalhando com essa temática, no pós-graduação de psicanálise que a gente fundou, no de psicologia social. E agora na POA eu trabalho, né, num projeto que talvez alguns de vocês conheçam, né, que eu só estou dando uma ideia inicial, que é o Museu das Memórias Impossíveis. Tá? E vocês têm acesso pelo site. Então, é um museu que justamente tenta trabalhar nessa política da memória, né, e que me parece super importante assim nessa temática que nós estamos tratando. Né? Eu dei como título, né, da minha fala: Psicanálise, Trauma e Memória, Servidão Voluntária, Tirania e o Futuro das Utopias. Tá? Eu tive recentemente em São Paulo e fiquei muito tocado com uma exposição linda da Mira Schendel, que é uma artista super importante, mas eu recolhi para abrir a minha fala essa imagem de um trabalho bonito, simples, né? Esse papel transparente, escrito Oco do Mundo. Não sei se vocês podem perceber aí na imagem, essa circunferência ela está aberta em cima, ela está cortada. Ou seja, é um oco que vaza, é um oco que mostra esse vazio. Para mim, é uma imagem muito bonita do que é a prática da utopia e da psicanálise, né? Como abrir esse espaço que, de alguma maneira, faça verter esse escuro de dentro, né? Para usar um pouco uma imagem aí na verdade, que é muito cara assim, ao texto freudiano. Né? E o que é curioso é que o oco, a letra O do oco também está aberta. Né? Então, são pequenos detalhes em que, a partir da letra, né, e desse pensamento, a gente pode abrir assim, pensamentos, e eu normalmente trabalho muito próximo assim, das artes visuais e da literatura. Eu acho que o nosso trabalho na psicanálise tem muito disso, né? Na verdade, são experiências com linguagem, são experiências do detalhe sutil que nos permita encontrar esses vieses aí de abertura, né? A exposição tinha um nome muito bonito, que é Esperar que a Letra se Forme. Essa exposição da Mira Schendel. Eu acho que é um pouco esse assim, o desafio que a gente tem nessa reflexão, né, sobre psicanálise e utopia. Né? Como dizia o Ernst Bloch, né, um dos grandes pensadores da utopia, sobretudo, a gente tem que aprender a esperar. Né? Essa relação entre espera e esperança, mas é uma espera ativa, não é uma espera passiva, não é esperar por esse futuro que
né? O Brasil, país do futuro que um dia virá. É uma espera na ação, é uma espera no ato. Mas tem aí uma reflexão muito importante sobre essa dimensão do tempo. E esse aqui, então, para falar já também como imagem inicial, o ICO Lisboa, o ICO Lisboa foi o primeiro corpo de um desaparecido encontrado em São Paulo, 7 anos depois dele ter desaparecido, e um pouco nessa imagem, né, do quanto no Brasil, Utopia e Brasil, me parece que um tema fundamental, e a contribuição que a gente pode fazer, é entrar nessa temática da memória, né? E eu escrevi alguns textos sobre ele, e recentemente saiu um livro de poemas, né? O Ipo era um estudante, foi sequestrado aos 23 anos de idade, e eu acho que isso mostra ainda uma história, né, muito viva, desses 21 anos de ditadura militar. E agora a gente, né, pode ver nos acontecimentos recentes como isso é um tema ainda como uma ferida aberta, muito preocupante, e que a gente tem que estar muito atento a isso, porque a partir da psicanálise, né, nós temos, me parece, muito a dizer e se posicionar em relação a essa política de memória. O Brasil tem muito poucos memoriais, né? Se a gente for comparar com outras histórias. Então, por isso que esse projeto do Museu das Memórias Impossíveis dentro de uma instituição psicanalítica é o primeiro museu virtual no Brasil, né? E certamente no campo da psicanálise eu não conheço outro lugar que tenha um projeto como esse, né? Mas e que a gente justamente quer que isso possa se espalhar, né? Porque isso acaba, assim, fazendo uma intervenção no social. Eu acho que sempre que a gente consegue, do ponto de vista da memória, né, colocar em pauta esse tema, eu entendo como um ato clínico, né? Isso é um ato político, evidentemente, um ato de memória, mas é também um ato clínico. Tem uma pequena anotação do ICO Lisboa, ali de 64. Né? Esse aqui é uma imagem de uma pequena ilha no Guaíba, ali em Porto Alegre, Ilha do Presídio, e que nós estamos aí num esforço, em algum momento, de poder fazer desse lugar um memorial, né? Isso aqui foi uma prisão de presos comuns, depois foi uma prisão política, né? O nosso museu fez todo um trabalho de uma visita à ilha, vocês podem acompanhar isso no nosso site, mas para mostrar, né, como esses lugares abandonados, né, você pode ter uma ideia ali do que foi, né, e a gente tem vários depoimentos ali de pessoas que ficaram presas nessa ilha, e é do lado de Porto Alegre, né, a gente vê ali do Guaíba essa ilha, né, e nem imagina que essa história tão pungente, tão cruel, está tão perto da gente. Nessa expedição que a gente fez à ilha, a gente levou uma artista plástica, Manuela Cavalinho. Anotem esse nome também, acho que é alguém que vale a pena visitar, assim como projeto, porque ela, embora seja uma artista visual, ela faz um trabalho do estrito senso psicanalítico, né, que é escrever na cidade os acontecimentos que marcaram de violência, e ela faz um registro, que são registros efêmeros, né? Então, na rua, por exemplo, aqui morou Edmundo Camargo, preso político, jogado ao mar. Com letra, né, com aquelas letras autocolantes, né, ela faz esse registro, fotografa, e depois, claro, isso se apaga, mas de alguma maneira é uma forma de indicar o quanto que a cidade esquece, né, da sua história, dos seus traumas, e como a gente tem que fazer esse trabalho de reatualizar, mesmo num trabalho tão singelo, tão sutil, né, solitário, e ela vai ali marcando
Nós recentemente abrimos no site do museu uma grande exposição, né, com vários, acho que são 70 registros da Manuela em Porto Alegre, né, marcando os locais de violência em Porto Alegre. Aqui, por exemplo, outra imagem, arquivo do DOPS, foi incinerado em 1982, há indícios que cópias estejam em posse do Terceiro Comando Militar do Sul. Imagine que todas essas informações, a gente tem até fotos, mas não tem aqui, foram queimados, né? Ou seja, toda essa história, né, claro que foram queimados no sentido né, de livrar esses criminosos, torturadores, né, da justiça, mas, enfim, mesmo tendo as informações, eles não foram julgados e criminalizados. O Brasil é o único país na América Latina que praticamente uma só pessoa, né, foi condenada, o Ustra, que foi ali celebrado, né, por um deputado que virou presidente desse país, né, uma história muito recente, claro, e agora a gente está vendo todos esses acontecimentos, né, e vamos ver, enfim, se enfim a gente vai poder fazer um pouco de justiça. Mas é um trabalho bonito, né, muito sutil da Manuela, que é justamente esperar que a letra se forme, né, acho que tem isso, escrever esse texto no corpo da cidade, né, nesse corpo cheio de cicatrizes e de feridas abertas. E uma última imagem aqui, antes de eu passar, então, mais propriamente aqui para as anotações que eu fiz, que eu sempre gosto de trazer, eu já repeti isso em várias falas minhas, mas eu acho que muitos de vocês aqui não sabem, né, e eu realmente tive conhecimento disso muito tardiamente, embora trabalhando nesse tema. Isso aqui é uma usina de cana-de-açúcar em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde, durante a ditadura, corpos de pessoas foram incinerados nos fornos da cana-de-açúcar. Então, na verdade, é um verdadeiro Auschwitz-Birkenau, um campo de concentração, né, onde foi o mais cruel ali era justamente esse desejo, né, de apagar os rastros, né, de não deixar nenhum resto. E justamente nós trabalhamos a partir da psicanálise com os restos, com os rastros, né, com esses pequenos detalhes que nos ajudam a reconstruir uma história sempre incompleta, como esse mundo, né, da Mira Schendel, né, com esse corte na letra. Então, essa usina, por exemplo, como que um lugar como esse, no Brasil, não é um memorial? Né? Ele foi, inclusive, isso muito recentemente, destruído, semi-destruído. Então, na verdade, a gente vê essa imagem muito chocante, porque o próprio lugar que estava abandonado, ele foi destruído justamente para que ele não pudesse ser um dia, né, preservado como lugar de memória. E aqui, por exemplo, um dos fornos, né, dessa usina. Para quem entrar no site da Comissão Nacional da Verdade, que é um site aberto, vocês vão ver um depoimento in loco do Cláudio Guerra, que era um delegado de polícia. Ele descreve em detalhes toda a operação, como é que se fazia, dá o nome das pessoas. Ele escreveu um livro que é Notícias de uma Guerra Fria, onde justamente conta essa história, né, que a gente pouco conhece. Isso é surpreendente. Eu acho que é sempre surpreendente, né, como a gente conhece pouco esses detalhes de uma história tão recente do nosso país. Bom, então, eu vou para esse primeiro tópico, vou trazer aqui algumas reflexões, né, que eu intitulei, né, esse primeiro tópico, Trauma, Memória e Memoriais. Né. Então, abro com esse pensamento do Krenak, que diz: quando pensamos na possibilidade de um tempo além deste, estamos sonhando com um mundo onde nós, humanos, teremos que estar reconfigurados para poder circular. Vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Podermos habitar. A utopia. Aqui nós temos uma definição do que é esse sentido de uma utopia. Então, a gente está diante de algumas palavras-chave, né, complexas, agudas, cortantes. E nós temos que fazer um exercício de
pensar, classificar, né? Como juntar essas palavras para tentar encontrar para cada uma delas um lugar, né? Então, essas palavras, né? Psicanálise, trauma, memória, servidão voluntária, tirania, utopia, barbárie, destrutividade, maldade, cultura, ideologia, crítica e etc. Então, é nesse mar de palavras aí que eu tento me situar. A psicanálise insiste em alguns impossíveis, e um deles, fundamental, é o impossível diante da escrita do traumático. O traumático que se escreve no corpo do sujeito, no corpo da história, e o traumático que precisamos escrever com nossas próprias mãos, em um esforço de transmissão, de testemunho, de narração e, portanto, em uma função de memória. Escrever com o que se tem nas mãos: tinta, sangue, suor, fumaça, cinzas, pedras, restos, vidros, lágrimas, silêncio, desespero, dor e palavras. Uma das lições mais contundentes que a psicanálise ofereceu para a experiência dos humanos foi demonstrar, com sua teoria e prática, que para abrir futuros inéditos, precisamos fazer uma anatomia do passado e ali encontrar algumas sombras das histórias que movem nossas vidas. Certamente, Sigmund Freud concordaria com Krenak nessa esperança que eu chamaria difícil de que precisamos sonhar outros sonhos. A psicanálise surge nesse espaço que eu nomearia como utópico, de fundar lugares ainda desconhecidos e que talvez possamos vir a habitar mesmo sem nenhuma garantia. Isso é algo importante, eu acho, nesse princípio da nossa reflexão. Não temos garantia, não temos certeza. O pior inimigo da utopia é a certeza, pelo menos dessa utopia que eu me associo. O que aciona esse movimento é o desejo, essa instância ruidosa que desconhecemos, tememos, evitamos e que, para nos protegermos, produzirmos sintomas. É essa caligrafia enigmática das histórias que nos fundam, que Freud encarou sempre com determinação, acreditando que trazer alguma luz sobre esses obscuros de dentro poderia nos oferecer um pouco mais de liberdade na escolha que fazemos. A linguagem que nos habita, por vezes, irrompe como um vulcão inquieto. Ela inunda não só nosso corpo, não só o corpo de quem fala, mas também daquele que se coloca na posição de escuta. Quantas vezes em nosso trabalho analítico somos sacudidos por esses abalos sísmicos e precisamos reinventar gramáticas que possam acolher e decifrar as narrativas que nos chegam com suas feridas, cicatrizes, sombras e esperanças. Porque alguém que busca uma análise aposta na esperança, né? Certamente tem alguma aposta ali de que algo, por mais difícil que seja, possa mudar. Por mais que possamos estar advertidos por uma técnica analítica que nos oriente, a cena clínica tantas vezes nos exige respostas inéditas. Uma análise que não abre espaço para surpresa dificilmente avança em sua travessia. Nesse ponto, confrontar alguns tabus que contaminam nossa leitura do mundo é fundamental. Vejamos aqui uma cena clínica como ponto de partida. Tive a chance de trabalhar alguns anos com Pierre Fédidat, que orientou minha tese de doutorado na Universidade de Paris 7. Guardo com carinho alguns encontros que tivemos em sua casa e o consultório em Paris, no endereço tão sugestivo que era a Rue de Regard, Rua do Olhar. Né? Um psicanalista que mora na Rua do Olhar, enfim, não é pouca coisa. Né? E o Fédidat trabalhava muito próximo também com as artes visuais. Primeira vez isso já faz, enfim, fazem algumas décadas atrás, ele levou o Didi Huberman, ainda jovem, para os seminários dele. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, né? Não é ainda o Didi Huberman que a gente conhece hoje,
Então, isso me inspirou muito, né? Esse trabalho muito próximo, assim, da arte. Então, na Rua do Olhar, onde conversamos sobre psicanálise, poesia, arte e o T.S. Eliot, poeta com o qual trabalhei em minha tese. Em uma dessas conversas, fiquei sabendo por ele que tivera como paciente a artista brasileira Lígia Clark. Eu digo isso, bom, isso já é algo público, né? Mas foi uma surpresa, né? Frigidar recebeu Lígia Clark, não sei quem de vocês conhece, mas é uma das artistas fundamentais do Brasil, ali nos anos 50, anos 60, anos 70, né? Uma das artistas mais importantes da história da arte brasileira e cuja obra colocou em cena novos pensamentos e atitudes sobre a presença do corpo nas experimentações artísticas. Em uma entrevista para um catálogo da exposição Lígia Clark, Frigidar fez uma evocação do trabalho da artista Baba Antropofágica, tá, que é um dos trabalhos dela, abordando essa obra como uma espécie de texto, uma linguagem endereçada ao outro. Isso que ele disse aqui. Ó. Se a fala, por exemplo, é antes uma secreção, como a baba, se a fala pode ser uma baba antropofágica, não é um simbolismo que nos interessa. O que nos interessa é que, primitivamente, a fala é isso. Então, esse trabalho da Lígia Clark, de 1973, atualiza uma imagem fundamental de nossa constituição psíquica. Nosso corpo é vestido de linguagem. Nosso corpo é linguagem. A pele da linguagem envolvendo o corpo. Vocês veem essa imagem, esses fios que vão saindo da boca das pessoas, né? Ela botava um carretel na boca das pessoas que iam puxando esse fio nessa alusão de uma baba antropofágica, né? O trabalho consiste, então, em reunir um grupo de pessoas, cada um com um carretel de linha na boca, e que vão, pouco a pouco, puxando o fio como uma baba significante, uma baba de letras e palavras envolvendo o corpo de alguém. Assim, se compõe um desenho de teia, abrigo, casa, casulo, e essa linha passa, então, de alguma forma, a compor esse novo corpo como esta pele nova de linguagem vinda do outro. Essa reflexão nos esclarece, em parte, o fragmento clínico trazido por Pierre Frigidar em um dos seus seminários e que sempre ficou reverberando para mim como atos clínicos que só acontecem se formos capazes de superar alguns tabus que limitam a intervenção clínica. Então, vou trazer aqui um pequeno recorte desse caso clínico. Um jovem adulto chegava às sessões e ficava todo o tempo em silêncio, chorando, afogado em suas lágrimas. As sessões se repetiam sempre com esse roteiro. Nenhuma palavra. Só esse texto líquido que inundava a sala do analista. O que estariam dizendo essas lágrimas? O analista, então, se levanta de sua poltrona, se aproxima do paciente, toca em suas lágrimas e aproxima da sua boca, ou seja, da boca do analista, anunciando as lágrimas, as lágrimas, as lágrimas. Em francês, les larmes, les larmes, les larmes. Ou seja, escuta aí um sinal, né, isso a gente na leitura, de alarme, larme, alarme. Né? Bonita essa associação, né, de leitura. Né? Esse gesto demonstrou, então, sua potência interpretativa, pois, um pouco depois, o paciente começou a enunciar outras palavras para o seu discurso líquido. O ato analítico adquire aqui grande potência criativa, pois escuta a linguagem que se ensaiava neste aparente silêncio. Podemos lembrar aqui uma obra do artista Bajanada, I'm Too Sad to Tell You. Ele concebeu um trabalho em vídeo onde se filma durante alguns minutos em um choro compulsivo. Vocês podem acessar na internet depois o vídeo, eu só mostrei um frame do vídeo, mas é muito forte, assim, ele se filma chorando, né? É possível também fazer uma escrita do traumático com silêncios eloquentes, né? E aqui eu trago essa imagem também como homenagem ao Anderson, que mora em Viena, né? E foi algo que
uma exposição que eu vi em Viena, no Museu do Freud, tá? Então, não sei se essa exposição ainda está lá, mas foi algo que me tocou imensamente, né? Que agora, depois da reforma do Museu do Freud em Viena, tem uma parte de arte contemporânea de alta qualidade, que eu fiquei muito, muito impressionado, né? Com artistas, assim, que estão nos museus de arte contemporânea do mundo. E um dos trabalhos que eu não conhecia é dessa artista francesa, Esther Chalève-Gers, e que é um trabalho que tem como título Between Listening and Telling, né? Entre escutar e falar. Trata-se de uma instalação em vídeo. Seria muito legal mostrar o vídeo aqui, mas, enfim, eu não tenho ele, então vocês podem buscar na internet. Nessa projeção, ela ficava, acho que uns 25 minutos. Eu vi todo o vídeo 2 vezes, e durante o tempo nenhuma pessoa ficou. As pessoas não têm tempo de espera, paciência para ver exposição. É tudo muito na rapidez, na velocidade. Então, não vira o trabalho. Quem chega ali, dá uma olhadinha, fica um minuto, sai, não viu, não sacou o que está em jogo nesse trabalho. E o nosso trabalho analítico é isso, né? Por isso que a gente precisa de tempo, né? Esperar que a letra se forme. Não se resolve nada em poucas sessões, em terapias diretivas, né? Não se chega nesse fundamento ali do conflito. Então, o que é esse trabalho? Nós vemos fragmentos, é um vídeo todo silencioso, com imagens, mas, na verdade, são fragmentos de entrevistas que a artista fez com vários sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. A artista propôs para todos os entrevistados 3 perguntas. Como era a sua vida antes, durante e depois da Shoah, depois do Holocausto? Então, essas eram as perguntas para cada uma das pessoas. O detalhe do vídeo, com uma duração, como eu falei, aproximadamente de 30 minutos, é que a artista editou todas as entrevistas só selecionando os momentos de silêncio, de pausas e de lágrimas. O efeito é surpreendente, pois o espectador que acompanha as imagens precisa fazer um esforço de leitura para imaginar as palavras que ali estão em cena. O filme mudo tem a trilha sonora de nossos pensamentos. Lembro sempre de uma exposição que vi em Paris, com algumas peças do poeta Guillaume Apollinaire, que dentro de uma trincheira na Primeira Guerra Mundial, fazia pequenas esculturas com restos de fuselagem dos projéteis, armamentos, estilhaços de bombas. Tentava, então, transformar o horror, o mortífero, em algo vivo e eloquente. Percebem aí qual é a direção, né, do que eu entendo nesse pensamento da utopia, né, que, na verdade, é denunciar o horror, mas colocar algo ali como horizonte, né, colocar algo de uma criação, né, colocar ali novas formas, novas palavras. Né. Isso aqui é numa biblioteca, né, o trabalho da Esther. Né. O traumático, então, impõe um limite à consciência. E essa ferida fica ali guardada e soterrada. Aparece de formas diversas por alguns disfarces. Sigmund Freud vai desenvolver uma reflexão importante sobre esse tema, como vocês sabem, né, evocando a ideia de lembranças encobridoras. Podemos pensar essas lembranças como espécies de curativos que, paradoxalmente, velam a ferida, mas também a revelam. O curativo não nos deixa ver a ferida de forma direta, mas também não nos deixa esquecer que ela está ali. Estamos diante de um engasgo entre o não poder lembrar e o não poder esquecer. É isso que faz com que estejamos capturados em uma maquinaria de repetição, pois o traumático insiste em cavar seu lugar. Para que possamos dar algum contorno ao trauma, precisamos fazer registro, escrever, narrar, compartilhar, acionando dessa forma uma lembrança. O ato de lembrar abre espaço para escaparmos da compulsão de repetição. Por vezes, precisamos esquecer desde que o traumático não se perca nessa história coletiva,
Aí aqui é um ponto fundamental aqui na minha reflexão. Tá? Eu não vou poder me estender muito mais nesse tópico, vou passar para o seguinte, mas eu quero sublinhar isso que eu vou trazer agora. Como evoca Paul Ricoeur, ao mostrar que esquecer não necessariamente apaga a memória, teremos sempre as cinzas. O esquecimento, diz Paul Ricoeur, pode estar tão estreitamente confundido com a memória que pode ser considerado uma de suas condições. Isso é no livro do Paul Ricoeur, A Memória, a História e o Esquecimento. Então, para ler as cinzas, é preciso que elas estejam recolhidas e que possam se desenhar como um texto, mesmo que tenhamos que reinventar uma gramática para que uma leitura seja possível. Sem cinzas, não há texto. Sem leitor, não há leitura. Sem cinzas e leitor, não há história. E sem história, não há futuro. Jean-Louis Deotte, um autor fundamental nesse debate, no livro Catástrofe e Esquecimento, traz uma contribuição importante ao evocar a questão dos traumas que ele nomeia como imemorial. Refere-se aqui aos crimes contra a humanidade, por exemplo, apontando que são recordações enfermas de inscrição. Uma recordação de antes da memória e do esquecimento. Em falta de memória e de esquecimento. Um corpo, um acontecimento que aspira à sepultura, à libertação, ao esquecimento, à conquista da memória. Como esquecer, e isso aqui tem muito a ver com essa pergunta, a psicanálise brasileira, ponto de interrogação, como esquecer o que não possui memória? É óbvio, né, que embora eu esteja trazendo cenas, enfim, aparentemente, enfim, fora do contexto brasileiro, eu estou falando do Brasil, né, e trouxe algumas imagens, mas eu vejo uma sincronia muito grande, né, nesse ponto que eu escolhi trazer para vocês, do que significa a contribuição da psicanálise para uma política da memória. Vejam só, então, como esse dano é feito a toda uma comunidade. Né? Isso não é comigo, não foi, né, o Ico Lisboa, nem sei, não era criança. Não interessa. O dano é feito a toda a comunidade. Uma violência, uma tortura, uma morte violenta, uma prisão injusta. Isso é um dano à comunidade. Então, como esse dano é feito a toda uma comunidade, mesmo que encarnado por algumas vezes em algum sujeito ou algum grupo, é a comunidade inteira que não pode esquecer. Deotte vai mais longe, ainda dizendo que o desafio desse furo na memória é uma herança terrível também para as gerações que virão. Sabemos bem que é impossível abrir novos futuros sem recolher as cinzas, montar os arquivos para abri-los à leitura. Bom, rapidamente, tá? Eu vou encerrar aqui esses tópicos, pelo menos para terem uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para o segundo tópico, tá? Enfim, para a gente ter um tempo depois de conversa. Mas esse segundo ponto, para mim, é bem importante, porque vai falar, digamos, talvez um pouquinho mais perto, que eu vou passar isso aqui. Do desafio que a gente tem no Brasil sobre a questão da colonização, da política decolonial e todo esse movimento que a gente vem aí ainda dando os primeiros passos e muito trabalho aí a ser feito. Então, eu nomeei esse tópico, tirania e colonização, as utopias da revolta. Tá? Então, eu selecionei essa frase do Glissant, é esse pensamento do tremor. E este pensamento do tremor é também nossa forma principal de exprimir nossas sensibilidades no mundo. Me inspiro nessa ideia, seja a imagem-chave, pensamento do tremor. Eu achei tão bonito assim como imagem, e o quanto que eu acho que a psicanálise é um pensamento do tremor. No fundo, a gente pode dizer, sem tremor não há pensamento. Né? Como é assim pensar sem esse turbilhão, né, que implica justamente o desafio, né, de abrir algo inédito, né, de um lugar novo. A fúria do projeto colonial dessecou vidas
culturas, histórias e futuros. Diante de tantas destruições, o desafio é encontrar formas inéditas de revolta, retomando o que eu falei no início, né? E que tenham a força de fazer frente a todas essas violências e assim abrir espaços de vida e de respiração. Essa não é uma tarefa muito fácil, pois sabemos que os efeitos da colonização perduram como uma espécie de vírus contaminando a língua, o pensamento, os hábitos e até mesmo os estilos de viver. Se, por um lado, é fundamental identificar os registros da tirania, examiná-los em seus detalhes para entender seus mecanismos de terror, é preciso também não ficar, estou repetindo o que eu falei no início, paralisado nesses lugares de denúncia, muitas vezes ineficaz para conter os espectros do mal. É fundamental acionar as forças da revolta e abrir espaços criativos para reagir aos abusos do poder. Será sempre se conectando com suas forças de vida, tantas vezes anestesiada, que aqueles que sofrem os efeitos do poder tirânico encontrarão alguma saída. Podemos evocar aqui o trabalho de Tierra, da artista de Guatemala, Regina José Galindo, mas imaginamos que esse trabalho pudesse ser feito no Brasil. Então, a Galindo, a Regina Galindo, ela reencena cenas de massacre e extermínio de indígenas do povo Maia Ixil, que depois de assassinados foram enterrados em uma vala comum aberta por uma retroescavadeira. Galindo volta ao cenário do crime e, desnuda, se coloca diante de uma potente e assustadora escavadeira que vai abrindo um grande buraco em torno do seu corpo. No entanto, a máquina não a toca, de forma que, com sua presença, ela simbolicamente preserva uma pequena ilha de terra. Conquista, assim, seu espaço e seu território. Subitamente, os lugares de forças que o trabalho artístico escancara se invertem e o espectador consegue perceber com essa performance que é a artista que domina os acontecimentos. Galindo materializa, assim, não só o extermínio dos indígenas no seu país, mas uma história colonial que dizimou populações inteiras. A tirania se revela de forma abrupta na pretensão dos colonizadores de dispor de forma violenta da vida de semelhantes, como se fossem objetos inanimados. Galindo vira ao avesso essas histórias, mostrando outro destino possível ao dar lugar a uma indignação diante desses cenários de horror. O vídeo dessa performance é um documento vivo, não só da denúncia dos massacres vividos, mas, sobretudo, dos movimentos que serão precisos para conter tais violências. Tempos de urgências que, sabemos bem, continuam ainda nos desafiando a encontrar estratégias para desmontar essas maquinarias de morte. Eu mostrei esse trabalho, tive a experiência muito recentemente de fazer a primeira curadoria na minha vida, nunca tinha sido convidado, né, e fiz uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, que se chamou Pódium, em torno de um trabalho do Bispo do Rosário. Tá? Mas, enfim, isso fica como uma informação extra. Quem quiser acessar depois o catálogo, a gente reuniu, eu e a Elida Tessler, né, que é uma artista que completamos essa curadoria. A partir de um trabalho do Bispo do Rosário, a gente reuniu alguns artistas um pouco nessa perspectiva, né, de como pensar essa outra lógica dos ditos vencidos, né, a partir de um trabalho do Bispo, que é um pódio, né, que é uma crítica que eu vejo ali a esse lugar dos vencedores. Esse é o trabalho do Bispo. Bom, então, para encerrando, né, e algumas reflexões aqui finais, e a gente poder conversar um pouco. Buscar, portanto, um pensamento do tremor, como propõe Edouard Glissant, que possa problematizar as gramáticas coloniais. Encontra uma imagem preciosa acionando os fluxos de um pensamento decolonial em uma árvore que se chama Acoma. Acoma.
vegetação típica da floresta das Antilhas, uma das árvores maiores naquela região e que tem a particularidade de que mesmo muito tempo depois de cortada, seu cerne continua úmido, cheio de seivo. Foi esse o nome que Edouard Glissant escolheu para uma revista que fundou e que acolhia a produção literária e crítica das Antilhas. Mesmo que a revista tenha tido uma vida breve, né, foram publicados 7 números, ela representa a pulsão viva e criativa de uma seiva que ainda brota dessas árvores abatidas e que coloca em cena pensamentos na contracorrente da lógica dos colonizadores. Essa seiva se apresenta ainda mais pulsante com o pensamento do tremor, como propõe Edouard Glissant. Olha o que ele diz. Precisamos do pensamento arquipélago, que amplia e que confirma a diversidade. Um pensamento que não está destinado a buscar unidade, mas sim um novo tipo de relação. Um pensamento que treme de forma física e geológica, mental e espiritual, porque busca o estágio da utopia, no qual todas as culturas do mundo, todas as imaginações do mundo podem se encontrar e se estender mutuamente sem se desvanecer ou se perder. É assustador como nós incorporamos as tiranias em nossos cotidianos. Essa é uma pergunta que eu me faço e a gente tem que se fazendo. Muitas vezes, a reproduzindo nas relações com nossos semelhantes, quando somos confrontados com os lugares do poder. Penso, sobretudo, nas tiranias mais sutis, não tão visíveis, e que acabamos por nos habituar como feridas que se grudam em nossas peles. Por vezes, até cenas escancaradas de formas tirânicas já não nos escandalizam mais e não acionam revoltas como deveriam. Por quê? Como identificar essas heranças coloniais que ainda seguem vivas em nossas formas de estar no mundo? A lógica colonial continua inflando os nacionalismos ferozes, buscando afirmar posições hegemônicas na opressão de outros, nomeados como estrangeiros, acionando atmosferas sufocantes de intolerância e racismo. Essa tem sido uma pauta política dos partidos de extrema-direita e que tem ganhado força em muitos países, infelizmente, sobretudo naqueles que inauguraram a era das colonizações. Eu vou adiante aqui. Bom, eu vou pular aqui toda uma reflexão sobre servidão voluntária, tá? Na Boétie, um texto que eu super recomendo, lá do século XVI, onde, justamente para resumir numa frase, ele fala de que o tirano somos nós que o alimentamos. Então, aí eu acho que está aí um elemento de desmontagem, né? E que, na verdade, o que faz com que a gente sirva voluntariamente ao tirano, nem sempre sob o jugo da força, como ele diz, né? Então, vamos pular essa parte aqui. E vamos finalizar por aqui. Feuilly Sarr é um autor que eu tomei uma descoberta recente, e esse livro super indico, assim, um livro que me ajudou muito a entender o Brasil, embora ele fale a questão na África, mas é muito a nossa história, e eu acho que é um dos pensamentos mais contundentes sobre a questão do decolonial. Ele faz algumas conexões, mas muito sutis com a psicanálise, embora não seja explícita, mas eu vejo que ele é muito próximo, assim, né, dessa conversa. Então, Feuilly Sarr insiste também na ideia de que é preciso buscar um descentramento epistêmico da rede de significantes imposta pelos colonizadores, e assim abrir espaço para buscar a própria voz
que foi silenciada a ferro e fogo. Fica claro isso? Temos que buscar outros significantes, outros textos, né? Temos, de alguma maneira, né, fazer um corte e deixar aparecer essa letra, a espera essa letra que se forma. E isso não é um trabalho muito simples, isso começa desde do que nós lemos. Quais são as nossas referências bibliográficas, como buscar outras referências, como ler outras coisas que nós não estamos habituados a ler. Isso é fundamental. Na experiência analítica a gente vê, né? A gente está sempre no mesmo blá, 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 como abrir espaço para aquilo que ainda não foi dito, para que possa surpreender, né? Para o que possa provocar um pensamento do tremor. Eu vejo a direção do que é o cerne do espírito da utopia, né? Do ainda não, como dizia o Ernst Bloch, sempre o ainda não. Para onde vamos não sabemos, mas este não, aqui não, vamos em frente, né? Então, o primeiro movimento que propõe nesse livro, então, Afrotopia, é desconstruir as bibliotecas coloniais. Essa imagem é potente para indicar o quanto fomos capturados por um pensamento do colonizador, que instituiu os balizadores do que Sartre nomeia como a sedução das formas acabadas. Sem esse trabalho de implodir a violência epistêmica dos tiranos, não será possível acessar a novos significantes que possam finalmente abrir outras perspectivas de futuro. Ele diz: a possibilidade de pensar por si mesmo só se fecunda caso se desprenda dos sistemas ideológicos que lhe constituíram a base e o escoramento. É preciso conseguir pensar na contramão das próprias genealogias intelectuais e da própria tradição epistêmica. O movimento decolonial precisa, portanto, recuperar das estantes esses livros esquecidos e asfixiados, e que Sartre nomeia como movimento de pensar na contramão. Bom, no livro Afrotopia tem uma biblioteca possível. Olha, eu anotei aqui, mas eu não vou falar que é muito tempo. São mais de 20 livros assim que estão ali, como que eu nunca tinha ouvido falar, livros incríveis, temáticas incríveis, discussões muito impressionantes e que, enfim, está ali disponível se a gente tiver abrir, né, esse furo na letra do nosso nome. Né? Bom, Achille Mbembe, outro ator de fundamental importância nesse debate, faz uma anatomia de vários textos clássicos e canônicos do dito pensamento ocidental, escancarando posições preconceituosas e racistas presentes nesses escritos. Examina, sobretudo, alguns textos de Hegel e Nietzsche, os quais, segundo ele, não conseguem se libertar de uma obsessão da hierarquia, o que implica sempre em afirmar a legitimidade de lugares de poder de uns contra os outros ditos inferiores, e indiretamente justificando uma lógica tirânica na relação interpessoal. Um livro que eu super indico para quem tem interesse nesse tema se chama Da Pós-Colônia, Ensaio sobre a Imaginação Política na África Contemporânea. Nesse livro, o que me surpreendeu, ele analisa, por exemplo, algo muito chocante, fragmentos da fenomenologia do espírito de Hegel, e o outro com uma razão na história, mostrando a violência de um pensamento que aciona as faces de uma intimidade da tirania, como Mbembe nomeia. Né? E ali tem as passagens transcritas que são assustadoras, assim, né? Como que a gente não tinha percebido. Né? Então, pessoal, agora sim, né? O último parágrafo aqui para finalizar, tá? No recorte que eu fiz aqui, depois, claro, a gente pode conversar um pouquinho mais e a partir dos comentários eu aprofundar alguns pontos, né? Enfim, como pensar a questão Brasil, utopia, a partir desses elementos.
eu queria só fazer menção desse livro clássico, né, do Cioran, História e Utopia. Os tiranos fazem escola e se esforçam para registrar e transmitir essas experiências do horror. Vídeo o Brasil. Enfim, estamos longe, a história recente do Brasil, a história dessa semana, tudo que a gente tem visto é a escola dos tiranos. Né? Como entender o funcionamento dessa escola e justamente entendendo esse mecanismo, né, a gente tem o dever de reagir a isso. Né? Não nos faltam documentos, imagens, testemunhos e memórias desses massacres que se perpetuam na história. Emile Cioran, no ensaio História e Utopia, dedica um dos capítulos do seu livro para pensar justamente esse ponto. Como eu te falei, intitula esse capítulo A Escola dos Tiranos. Desenvolve a tese que eu esbocei desde o começo aqui da minha fala, do quanto a força do tirano surge tanto das estratégias de violência que elabora minuciosamente, mas também de uma certa paralisia daqueles que dominam. Então, nós estamos incluídos nesse cenário, né? Capturados pelas armadilhas que lhes são impostas. Todas as revoltas efetivas surgiram na quebra desse espelho dominador-dominado e na aposta na legitimidade da revolta. Se, por um lado, o Cioran parece um pouco pessimista em relação ao cenário que descreve ao discorrer sobre o funcionamento dessa escola, também nos dá elementos para desmontá-la e virar esse jogo, como fez Regina José Galindo em Tierra, né? Aquele trabalho, eu acho que eu não falei, né? Que chama Tierra, né? Terra. A melhor resposta contra a tirania é nos conectar com nossas forças de reação, com uma indignação que possa colocar significantes novos que acionem atos de ruptura com tais lógicas cruéis do poder. Cioran deixa algumas provocações em sua reflexão, nos convocando a tomarmos um papel mais ativo em nossas vidas e na história. Ele diz que precisamente pode-se chegar a tomar gosto pela tirania, pois o sujeito prefere apodrecer no medo do que enfrentar a angústia de ser ele mesmo. Tá? Eu vou repetir essa última frase. Que precisamente pode-se chegar a tomar gosto pela tirania, pois o sujeito prefere apodrecer no medo do que enfrentar a angústia de ser ele mesmo. Claro que, quando a psicanálise entra em cena, nós podemos já questionar esse ele mesmo, né? Acho que a gente agrega aí outros elementos importantes, mas o fundamento justamente dessa posição, no fundo, ética, de um dever da reação, e que eu acho que toda experiência psicanalítica, de alguma maneira, nos levaria para esse ponto, que é conquistar esse pouco de liberdade, que dentro do contexto em que a gente vive já é muito, mas é um pouco de liberdade, porque o que mais nós tememos é a nossa liberdade. E eu acho que isso só a psicanálise pode entrar na complexidade dessa questão, né? Como que a gente reage à liberdade com sintomas, com angústia e com servidão, né? Porque é mais fácil se desresponsabilizar das escolhas que a gente faz. Então, acho que aí é um desafio muito grande. Então, a aposta que fazemos, acho que vocês que estão aqui fazem, imagino, coletivo, né? Aí o trabalho na universidade, nesses grupos de pesquisa, é que nossas angústias acionem, enquanto é tempo, o que eu nomeei, então, como as utopias da revolta, que tanto precisamos para viver. Então, é isso, o recorte aqui que eu fiz nesse tema, né, tão vasto, tão amplo. E obrigado pela escuta e fico aí aberto para o tempo que a gente tiver. Eu tenho todo o tempo do mundo, né? Eu só queria dizer que, para mim, a utopia é estar aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Meu pai era cearense, então, para mim, é uma utopia viva, né? Seguir as trilhas de um pai que saiu com 14 anos de idade, um irmão de 15, de Limoeiro do Norte, né? Do interior do Ceará,
numa vida difícil, simples, mas sempre com um pensamento positivo, né? Para buscar algo fora, né? Esses exilados dentro do Brasil, aquela história tão ainda atual, São Paulo, foi para o Paraná, depois foi para o Sul, né? E então isso são uma conexão viva, né, com essa utopia das histórias que a gente tem e que, claro, que a experiência analítica nos permite dar valor, né? E não é por acaso que deu essa sincronia, que não foi planejada, de eu fazer essa fala aqui, né, desse lugar, que é muito caro para mim, né, e um pouco essa imagem do Nordeste aqui, sobretudo do Ceará, que eu tenho tanto carinho. Tá? Obrigado. Então, estou aberto aí para a gente poder conversar. Bom, Edson, agradecer todo o teu momento aqui com a gente e essa possibilidade de aprofundar essa reflexão e essa discussão. Enfim, eu fiquei muito tomado por uma fala que tu trouxesses, que é denunciar o horror e colocar novas possibilidades, né? Na sequência, esse horror seria não poder lembrar e não poder esquecer, né? Acho que isso é um dos horrores que a gente está vivendo hoje na cultura, sobretudo na cultura brasileira, com essa descoberta de toda essa trama, né, que estava por detrás desse golpe, enfim, e por toda uma tratativa de apagamento da história, no sentido de uma hegemonia de um poder, né, que literalmente assola vidas, coloca as pessoas em risco e tudo mais. Eu fico pensando um pouco, né, de como que a psicanálise brasileira pode dialogar com isso. Acho que a tua fala aqui de algum modo, me convocou a pensar isso, e sobretudo com o trabalho da Esther, né? Acho que é bacana tu ter trago o trabalho dela, ainda está em exposição aqui no Museu do Freud, de Uncanny, que é o, o desconhecido, né? E é muito interessante porque o trabalho dela, de algum modo, com essa reflexão e com essas questões, faz a gente poder pensar como que a psicanálise brasileira pode atuar como um espaço de denúncia ao horror e, ao mesmo tempo, abertura de novas possibilidades, né? Ou seja, explorar os limites entre memória, trauma, criação, e construir um campo, né, que possa, de fato, acolher esses traumas históricos e sociais. Aí tu traz a questão da prática do memorial, né, que é uma coisa ainda tão incipiente, assim, dentro da nossa cultura, enfim, mas que, de algum modo, eu vejo que isso ginga, né, vou trazer essa palavra do gingar, lembrando do Hélio Oiticica, né, com Parangolé, essa coisa de gingar com as especificidades da cultura, de promover caminhos de reinvenção, de ter a criatividade marcada pela corporeidade, né, como um elemento assim que possa operar como transformação. E eu vejo, a partir daquilo que nós conversamos no último encontro com o Jorge Broid, essa coisa de criar territórios, né, é literalmente essa relação entre escuta e corpo, né? O analista que vai ao espaço, né, que se coloca num território, que elabora esse território dentro de uma escuta. Então, acho que isso tem aí uma relação assim bastante interessante. Uma outra coisa também, relacionando com o último encontro e com isso que tu trazes aqui hoje, eu acho que também, de algum modo, no campo da psicanálise, isso significa deslocar o foco, né, dessa interpretação universalizante, eurocêntrica das narrativas, né, que de algum modo possam especificar com a realidade brasileira. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, psicanálise brasileira, de algum modo também a gente está tentando fazer esse furo da letra, né, que tu traz ali na obra, que eu achei muito interessante, esse furo na epistemologia, nesse conhecimento que é dado e que não é elaborado, né, que não traz, que não se relaciona com as narrativas de algum modo, que idealiza sofrimento ao invés de literalmente promover espaços de enfrentamento e de forma propriamente criativa, né, frente a essas adversidades que hoje, de algum modo, a gente vive no Brasil. E eu acredito que uma das coisas que a tua fala me convocou muito a pensar a psicanálise brasileira, é que a psicanálise brasileira ela precisa se posicionar muito mais que uma ferramenta clínica, muito mais que uma clínica. Acho que isso é uma grande questão interessante, né? Mas também como uma praxis, né? Comprometida
com a memória, com a verdade, com a transformação social do país, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar a psicanálise brasileira nesse aspecto e, de algum modo, enfrentar esse horror dessas narrativas distorcidas, né? Que, de algum modo, evitam essa reconstrução de laços sociais que são corroídos pela violência simbólica e material que a gente, de algum modo, vive hoje, né? E que isso está muito alocado em determinados grupos, né? Pessoas que vivem em situação de rua, população LGBT, mulheres, enfim, né? Então, acho que, de algum modo, a tua fala permitiu fazer esse buraco aí, né? Nessa letra, nessa episteme. Legal, Edson. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Bom, estou anotando aqui, eu acho que outras falas, e depois eu vou comentar, tocar assim, alguns pontos aí bacanas para retomar. Claro. Então, vou seguir a fala, né? A linha, né? Como o trabalho que tu trouxeste da Lígia Clark, né? Que é muito bom mesmo, muito interessante pensar essa dimensão da baba como a origem da fala, né? E queria destacar uma frase que tu disseste, né, que eu acho que é fundamental para a gente pensar essa concepção de utopia, né? Eu acho que isso eu queria retomar um pouco, porque eu acho que ainda há uma certa ideia ingênua, assim, da utopia como esse paraíso a ser alcançado que, na verdade, só reiteraria a lógica colonial, né, do ideal, né, daquele ideal que seria universal, né? E aí tu coloca justamente, né, o pior inimigo da utopia é a certeza. E lembrei, né, de também trazer, assim, contribuir nesse momento com o pensamento do Russell Jacob, quando ele justamente diferencia as utopias, né? A utopia projetista e a utopia iconoclasta, né? Justamente essa utopia projetista, me parece que ela está muito afinada com o discurso colonial, né? Com esse discurso do que deveria ser, né? De um certo universal, de um bem universal, né? Que bom, justifica a catequização, justifica tantas mortes, né? Ou mesmo o discurso nacionalista, né? Como tu bem lembraste, né? Essa relação aí dos nacionalismos com a colonização, né? E, em contraposição, uma utopia iconoclasta, né, que recusa esses ideais. Eu acho que isso nos traz também uma questão que a gente lida muito na clínica, que é justamente romper com esses ideais sem perder a esperança, né? É apostar num futuro sem imagem ideal, né? Eu acho que isso é muito desafiador na clínica, né? Porque, no fundo, as pessoas buscam esse lugar, né? E buscam essa certeza. É muito difícil lidar com o impossível, né? É muito difícil lidar com essas histórias que digamos, são abertas, né, ali no espaço da clínica, e se haver também com uma dimensão do impossível, né, daquilo que, bom, é preciso colocar em questão, mas também com aquilo do qual, sei lá, vamos pensar um pai tirano, né? Ah, não vou conseguir mudar esse pai, mas o que que eu posso fazer com isso, né? Uhum. Então, eu acho que as tuas contribuições nos ajudam justamente a pensar o quanto a clínica não está dissociada da história, da ideologia, né? O quanto é uma falácia pensar, né?
que por vezes acontece, vamos pensar assim, alguns discursos ditos puros da psicanálise, de que é só o sujeito e o seu inconsciente como se isso fosse alheio, né, a um discurso dominante, a um ideal que perpassa, e o quanto, por vezes, justamente é difícil a gente encontrar esses espaços de resistência, né? O quanto também a nossa escuta clínica vai em busca dessas pequenas resistências, né? Que os sujeitos, de alguma forma, vão inscrevendo na sua história, mas que por vezes ficam apagadas, né? E nesse sentido, a arte nos ajuda muito, né? A importância do psicanalista também poder estar aberto para isso que não é algo de um domínio, né? Mas algo de abertura, né? De interrogações, né? Me parece que isso, assim, é algo do desafio da transmissão da psicanálise, né? Porque a gente não ensina um como fazer. A gente transmite algo de lidar com o inusitado e, ao mesmo tempo, de fazer furo nessas histórias hegemônicas, né? Uhum. Então, queria destacar isso, assim, que eu acho que é importante, assim, também como um articulador, né, do que a gente vem trabalhando aí ao longo dos encontros. Obrigado, Ana. Edson, tu acha que seria interessante mais uma fala? A gente faz um bloco de 3 falas? Primeira Pode ali, ser? Então, claro. Claudemir, Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Edson, pelas articulações, enfim, e por uma certa transmissão aqui nesse espaço, né? Que nos traz tão perto, né? Parece tão longe, mas nos aproxima muito pelo mesmo discurso. Eu tenho pensado que a psicanálise, para além de uma clínica, é um discurso. Então, acho que tu sustentou isso aqui hoje muito bem, assim, né? Com as articulações. Me capturou um ponto de tudo que tu falou, enfim, né, é bem ampla, mas me capturou um ponto, né, que me atravessou mais, tendo em conta a trajetória mesmo em universidades, instituição de formação no Brasil e fora, né, do Brasil, né, que é justamente, tu não disse quais, mas tu chegou a referir tabus que limitam a intervenção clínica. Então, eu queria te ouvir se tu gostaria de falar um pouquinho mais, né? Que tabus são esses? Porque tabu é uma palavra bastante específica também, né? Dentro da crítica sociológica, né? Enfim, e para a própria psicanálise, né? Então, tabus que limitam a intervenção clínica, né? Eu fiquei muito tomado por discutir quais seriam, enfim, como ir além deles, ou pensá-los e criticá-los, né? Te agradeço essa. Mais alguém, assim, da... Obrigado, Claudemir. Se mais alguém quer colocar... acho que dá para fazer um bloco Ah, agora, Edson. Depois eu abro para o chat. Tem algumas questões aqui no chat. tá, que eu não consegui ler aqui. Eu gostaria de saber ali. Tá, Como... eu leio ali para ti depois, querido. Bom, então agradeço aí os comentários, né? Relançando aí algumas questões, né? Anderson, Ana e Claudemir. Anderson, achei muito bacana tu lembrares do Elliot Sica, porque, enfim, foi um parceiro muito próximo assim, da Lígia Clark, e até tem há pouco tempo eu escrevi um pequeno trabalho de uma intervenção que depois, quem tiver curiosidade, pode buscar, muito incrível, assim, que ele fez, que se chamou Apocalipopótese. Apocalipopótese. Em junho de 1968, né, na Praia do Flamengo, onde reuniu vários artistas que fizeram justamente trabalhos para pensar o Brasil naquele momento, 68, né? Momento do AI-5, momento da censura, e é muito bacana que, para fazer esse trabalho, tinha os parangolés dele, como a escola de samba, enfim, né, bem ele seca, mas tinha outros artistas. Ele criou essa palavra, apocalipopótese, que foi uma junção, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para ficar aí como, né, uma associação com a tua referência ao Sica, que ele juntou com a palavra, né, apoteose, apocalipse
e hipótese. Bonito. Eu escrevi um texto sobre isso, eu apresentei na jornada de abertura, né, onde eu tento, de alguma maneira, mostrar aí, justamente muito que a gente está falando aqui, né, do quanto que, como que a gente joga nesse lugar do apocalipse e da apoteose, né? Pensando, né, na psicanálise, como colocar essa hipótese no meio desses dois extremos, né? Não sei o que pensou a Elite Sica, né? Eu estou pegando a palavra-chave ali como algo que instigou, né, toda uma performance que eu achei muito interessante. E é certo o que tu falas, no sentido do, né, e o Claudemir aí agora acabou de lembrar do discurso, do quanto que a nossa intervenção real, instrumental, efetiva, contundente, que pode parecer pouco para alguns, é na gramática, na armadura da linguagem. Ali que existe uma abertura. Ou seja, e me lembrou o Glauber Rocha, quando ele diz: sem linguagem nova, não há realidade nova. Então, a gente percebe aí como, nesse ponto, a gente está muito próximo, né, justamente do trabalho da arte, da criação nas suas várias instâncias, né? E é uma ginga, como tu falasse muito bem, né? Ou seja, a ginga é o lugar também do improviso. Não existe a pauta da ginga, mesmo que ela tenha, né? É como ter essa abertura ao improviso, né? Que é justamente esse espaço de abertura, né? E talvez ali a gente tenha alguma esperança entre não poder lembrar e não poder esquecer. Como que a gente se mexe nesse intervalo estreito, né, sufocante entre essas duas instâncias? Porque a gente sabe que o nosso mecanismo de esquecer é um mecanismo sintomático e que tem a ver justamente com uma proteção psíquica. Não se trata de abrir os arquivos, ninguém suporta, e a gente vê muitas histórias de pessoas como isso é um trabalho lento, árduo, né? E é um trabalho que tem a ver com ficção também. Toda memória ela é ficcional, em certo sentido. E o ficcional significa que nessa relação mentira-verdade, é a verdade da ficção. Ou seja, é a consistência da verdade da ficção, é uma ética da ficção, né? Então, te agradeço, assim, tu teres evocado essas referências. Bom, a Ana, eu acho que traz algo que eu acho que esclarece muito para quem entra nessa conversa, trazendo essa diferença do projetista e do iconoclasta. Eu acho que isso é algo muito preciso, porque há uma confusão, por isso que as utopias elas são renegadas no discurso filosófico como algo menor, né? Como algo desqualificado, como algo irreal. É uma utopia. Bom, para que serve uma utopia? Né? Porque, justamente, se a gente pega por esse viés, né, como a Ana lembrou muito bem, de que, do ponto de vista da psicanálise, está muito claro, né? Não sabemos qual é o bem do outro, esse é o espaço-liberdade, né? Então, não se trata de uma utopia projetista, né, daquele que poderia antecipar para nós qual seria o mundo ideal, a vida ideal, né, o plano de felicidade, as formas de viver, as formas de ter prazer sexual. Não temos que entrar nesse mérito, cada um vai buscar as suas formas de gozo, né? Então, se trata aí justamente de uma ausência de imagem, de antecipação de imagem, né? Por isso que, quando eu falo de esperança, tem que fazer uma diferença entre esperança e otimismo, né? O otimismo, ele é diretivo, ele é violento, né? A esperança, ela justamente tem essa dimensão, eu diria, de um certo fracasso, né? Mas a esperança também morre, e é curioso, né? Porque a partir do momento em que ela morre, se a gente procurar entender como que foi e como que ela morreu, nós relançamos a esperança. Então, a Ana falou ali, né,
romper com os ideais, né? Que eu acho que é o norte assim do que tem a ver aí com o nosso trabalho. Thomas Moros, quando escreveu Utopia, né, um texto que alguns devem ter lido, mas se não leram, vale a pena reler, ele cria aquele espaço ideal, uma forma de vida, mas todo mundo esquece algo essencial, que o texto do Moros é uma ficção. Eu jamais queria morar nessa ilha da utopia, porque é tudo muito regrado, né? Ele diz como que deveriam ser, como que as famílias funcionam, entende? Mas o que ele queria ali ao criar essa ficção? Tem gente que toma ao pé da letra e impõe ali de forma, né, totalitária a sua forma de viver, o seu regime político, né? O que o Moros queria? Ele simplesmente queria uma ficção de criar, no exagero, muitas vezes, um contrafluxo, um contraponto do que era estabelecido como a única realidade possível até então. Conseguiríamos viver fora do capitalismo? Conseguiríamos viver fora de uma relação homem-mulher, conjugal, binária? Conseguiríamos viver fora dentro de um espectro, né, em que a lógica do poder se estabeleça de outra maneira? Enfim, tantas outras coisas que a gente toma como natural e que, na verdade, ao criar essas ficções utópicas, a gente problematiza, a gente coloca uma dúvida, coloca um ponto de interrogação psicanálise brasileira, a interrogação ali que suspende esse lugar de uma afirmação. Tá? Então, acho que esse ponto muito... Uma passagem que eu sempre repito bonita no livro do Moros, da Utopia, ele diz assim que mesmo que a gente nunca não renunciaremos a salvar o navio na tempestade, mesmo que não saibamos impedir o vento de soprar. É uma frase poética linda, porque ele diz, não se trata de um conhecimento técnico de como que nós vamos salvar. A gente não sabe como que nós vamos salvar, mas nós precisamos. Isso é um imperativo de dever ético, entende? Agora, aquele que sabe qual é o caminho e quer impor ao outro o caminho, aí é a tirania. E a tirania se dá também em práticas clínicas, muitas vezes, né? Se dá em práticas clínicas. Como assim? E aí eu já entro no Claudemir, no tema dos tabus, tá? Que é um tema muito rico, né? Fui recentemente reler Totem e Tabu. Eu fui convidado, na verdade essa temática se reacendeu. Eu fui convidado a participar do último número da revista, até por uma certa surpresa minha, mas achei muito bacana a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, né? Que me convidou, né? Enfim, uma instituição que não necessariamente eu tenha um contato mais próximo, mas achei uma certa abertura que a gente todos temos que fazer nos nossos coletivos, nas nossas instituições, dessas conversas que são possíveis, para escrever um artigo sobre tabu. Ah, na verdade, se a gente for pensar, a lista é imensa, porque se a gente entra nessa discussão sobre a técnica, né, e a gente sabe, né, do ponto de vista como as instituições, de forma mais consciente ou menos consciente, prescritivas, da forma de instituir formas do nosso trabalho clínico. Clássico, 4 sessões de semana, 5 sessões de semana, 3, 45 minutos, usar sempre a mesma roupa, lá, as coisas mais, né? Não tocar no paciente, que dizer, atender fora do consultório, atender online, não atender online, né? Por exemplo, eu trouxe ali um exemplo que tem a ver com o toque. Tem no Totem e Tabu, Freud fala sobre a questão do tabu do toque, né? Você se lembra? É um dos tabus ali que ele enuncia. Então, de repente, tu vê esse ato clínico, né? Certamente ali inesperado, talvez muitas vezes para o próprio analista, de se aproximar do paciente, tocar nas suas lágrimas, né? E de alguma maneira ali dentro de uma posição cuidadosa, né? Poder fazer algo que poderia, de certa forma, ser tomado como tabu, né? Do ponto de vista do que se deve, do que não se deve fazer, do que se deve, não se deve dizer. Por isso que a nossa prática ela é angustiante, porque, embora a gente siga certos princípios, né, e aqueles muito básicos, assim, né, que é da posição do analista, desse limite, né, do
do que a nossa intervenção, até onde a nossa intervenção deva ir para não violentar, né, o espaço do outro, mas eu acho que a gente tem que criar, a gente tem que inovar, né? A gente tem que entrar na lógica da escuta, se despindo um pouco de alguns tabus, e eu até falo dos mais inconscientes que a gente toma, de como deveríamos atender, né? De como deveríamos ouvir, de como deveríamos intervir numa sessão. Então, viu, Claudemir, assim, é um pensamento assim aberto, né? Mas eu acho que a partir do momento em que eu fui retomar esse tema, eu acho que é muito importante a gente também pensar a sua própria prática, né? Claro que isso nos ajuda o nosso espaço de análise quanto analista, o nosso espaço de supervisão, porque a gente está sempre no abismo, a gente sempre está nesse fio, né? De poder refletir sobre os movimentos que a gente fez, fomos bem-sucedidos, fracassamos, né? Qual o ato clínico que resultou efetivamente em uma abertura para o paciente, né? Qual o outro que foi mal sucedido, né? Mas eu acho que a utopia está dentro dessa temática, porque ela, de alguma maneira, me convoca, né, e nos convoca a um espaço ali da experimentação. Eu acho que tem uma certa experimentação, óbvio, dentro de certos preceitos, certos limites, né? E, então, enfim, vejo um pouco esse caminho. Legal, Edson. Vou ler aqui o chat só para o pessoal que comentou aqui. Vou começar aqui pela Luana de Castro. Boa tarde, professores. Gostaria de saber o nome do autor do livro que está sendo citado, do texto Memória, História e Esquecimento. Depois... Do Paul Ricoeur. Ok, Edson. Depois, aí dizendo que precisa sair. Aí a mesma pessoa, Luana de Castro, eu lembrei muito de um livro, Aos Nossos Amigos, Comitê Invisível sobre as Crises e Insurreições, de colocar o cuidado da terra no centro de forma decolonial. Como é que é o nome? Deixa eu anotar aqui. Como é que é o nome do livro? A sugestão? Aos Nossos Amigos, Comitê Invisível sobre as Crises e Insurreições. Obrigado, não conheci esse livro. Luana de Obrigado. Castro. Obrigado, Luana. Anotei aqui, vou atrás. Depois, aí vem aqui uma pergunta. Está com o iPhone todos, daí não aparece o nome, a pessoa não colocou o nome quando entrou. Mas como reagir aos abusos do poder que às vezes nos parece tão complexo? Mas não tem o nome, né? E a pessoa agradeceu pelas contribuições, enfim. E são essas as participações aqui no chat. Rapidamente, assim, como reagir ao abuso do poder, eu acho que eu toquei, assim, de alguma maneira. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto fundamental e difícil, e implica uma certa abertura, é entender minimamente a lógica de funcionamento desse poder. É como uma máquina. Se tu quer desmontar uma máquina, tu tem que saber minimamente os pontos de articulação dessa máquina para que a desmontagem seja efetiva, que ela não seja só superficial e lateral, né? E qual é o ponto fundamental numa maquinaria? É o ponto de articulação. É aquele que, de alguma maneira, consegue desmembrar as peças. Entende? E, tem um artista que eu gosto muito, americano, Gordon Matta Clark, que para mim funciona bem nessa direção da pergunta, como encontrar o ponto certo, né, entre o que é construção, né, e o que é colapso. Né? E ele, como arquiteto, fazia esses trabalhos de cortes em prédios abandonados, né? Então, o primeiro ponto é esse, é entender como que essa maquinaria funciona. A gente tem alguns elementos para isso, né? A linguagem do Terceiro Reich, por exemplo, né? Um livro importante. Como que a lógica da linguagem vai nos magnetizando, né? Nos alienando.
E o segundo passo, justamente, é, a partir desse entendimento, como a gente poder fazer essas inscrições, que é trabalhos como esse que a gente está fazendo, né, que é o que a gente escreve, que é o nosso trabalho cotidiano, que são os trabalhos artísticos, né, que, embora possam ter uma dimensão, às vezes, que a gente considera, né, mínima, né, mas eu acho que no fundo, a grande contribuição da psicanálise são intervenções no discurso, né? Eu acho que ali, né, lembrando Glauber Rocha, sem realidade, sem linguagem nova, não há realidade nova. Eu acho que é ali que a gente faz esse embate com o poder, né? Mas isso não é a resposta, evidentemente. Nós estamos aí nesse embate todo o tempo, né, diante da nossa impotência, da nossa fragilidade, mas esse é o nosso desafio como um princípio, né, de estar sempre atento, sobretudo, né, não sei se ficou claro quando eu falei, no momento em que a gente reproduz essa lógica do poder, porque a gente não é só o poder dos outros, né, nós que reproduzimos muitas vezes, a gente tem que estar atento justamente aos mecanismos em que nós reproduzimos essa lógica, às vezes de forma desavertida, né? E outras vezes não. Quer dizer, então, acho que é aí que a gente consegue avançar, né, na qualidade do nosso laço transferencial de trabalho, né, de vida, enfim, finalmente. O trabalho do pódio, do Bispo, né, vocês viram que bonito, o Arthur Bispo do Rosário, grande, né, enfim, artista, viveu a vida inteira no hospital psiquiátrico, faz aquele pequeno pódio com 3 cilindros. Não sei se vocês perceberam ali, embaixo do 1, do 2 e do 3, tá escrito algo embaixo. Pó de 1. Essa é a riqueza do trabalho do Bispo. Ele colocou ali letra e linguagem, né? Pó de 1. Pô, a gente pode delirar em cima, né? O pó de 1, ponto de interrogação, pó de 1, o pó como pó de 1, lugar do número 1, do vencedor, né? O lugar do segundo e do terceiro, e os que não entraram no pódio, o lugar dos vencidos. Enfim, é o ícone do nosso tempo, da competição, de quem chega em primeiro, né? Mas o que nos interessa não é isso, né? Voltando ao Walter Benjamin, nós queremos ouvir a história dos, entre aspas, dos vencidos. Mas eu sou contra essa ideia dos derrotados vencidos. A gente tem que encontrar a força daqueles que aparentemente foram os derrotados e resgatar ali, me parece, essa potência, né, de fazer face às hegemonias, como lembrou a Ana, do poder. Eu acredito nisso. Acho que o nosso trabalho ele é minimalista, da pessoa poder se encontrar com a sua força, seja ela qual for, né? Regina José Galindo, né? Lindo esse trabalho, assim, é muito sutil, mas assim um corpo franzino ali, né? Conseguir mostrar essa potência. Aquele homem desconhecido em Pequim, na praça Tiananmen, na frente dos tanques, né? Vocês devem ter presente essa imagem, aquela fila de tanques, onde uma pessoa conseguiu parar aquela fileira de tanques. Por quê? Certamente ela tocou no espírito do quem estava dirigindo o tanque, que era um igual, né? E que, de repente, desmontou, naquele ato ele desmontou a lógica da máquina. Eu acho que a pessoa se humanizou, né? Não passou o tanque por cima do conterrâneo dele, né? Mas é isso, eu acho que é um desafio que temos todos pela frente, né? Responder essa pergunta. Como desmontar a máquina. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou participação. Anderson, eu não sei se tem alguém inscrito, eu estou procurando aquela mãozinha aqui no meu Não, celular e não acho, então eu estou não tem, esperando não. uma brecha para entrar. Vai Que lá, bom que Cleiton. não tem. Até porque eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho uma consulta, eu queria deixar uma questão para o Edson. Edson, sempre muito bom te escutar, né? É incrível essa condição que tu tem de fazer essa articulação com a psicanálise, com a arte, com a vida, né? Que ao mesmo tempo que discursivamente está na psicanálise, mas a gente fazer isso em ato é sempre muito difícil. E eu fiquei pensando, de tudo que escutei,
tu abre com aquela citação do Kremack, que me capturou já de cara, até porque eu acho que diz muito, obviamente, do meu momento, né, em relação à psicanálise, essa coisa da reconfiguração de si, né? E depois tu traz essa necessidade do descentramento epistêmico, né? Essa coisa de poder desconstruir as bibliotecas colonizadas. Fiquei pensando isso nessa condição de si para muito além da biblioteca, né, materializada aí como biblioteca, mas tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que nos constitui e tudo aquilo que é pensar esse questionamento que a gente vem fazendo dessa psicanálise brasileira provocativamente para poder, acho que, abrir algum furo naquilo que a Ana, acho que bem colocou dessa pureza da psicanálise, que depois Claudemir traz, né, a partir do questionamento dos mitos. Queria pensar e te escutar um pouquinho mais o quanto isso também diz dessa rigidez, desse fechamento, dessa configuração quase que cristalizada, acabada, do e da analista, né? A gente fala isso da psicanálise no sentido assim, parece que é uma abstração, né? Assim como quando a gente fala dos espaços da psicanálise e tudo mais, quer dizer, o quanto isso passa por cada um de nós, né? Como é possível a gente fazer o caminho que tu anunciasse já no início da tua fala, que seria partir daquilo que é a constatação do que não está para aquilo que a gente consegue, né? Do que não está bem. Vamos pensar da distopia para a utopia, né? E onde é que cada um se coloca nisso, assim, enquanto psicanalista? Queria pensar um pouco a função do psicanalista nesse descentramento epistêmico, essa coisa desse blá, 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 e por que isso, na tua experiência, né, a partir desse teu percurso, como é que tu pensa isso? Por que isso é tão cristalizado? Por que é tão difícil sair desse blá, blá, blá? Obrigado, Cléia. Blá, 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 me lembra muito essas coisas que a gente, né, usa como linguagem, né, e às vezes não sabe a origem, né, mas ele lembra muito, se eu não me engano, esse termo é de origem tupi, que significa falar, falar, falar. Não, desculpa, não é o blá, blá, blá. Blá, blá, blá é o nhê, 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 né? Que me veio isso, né? Nhê, 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 chega de nhê, 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 em tupi. Olha que bacana isso, quando descobri isso, incrível. Falar, falar, falar. Então, legal tu teres evocado isso, né? Ou seja, o que está em jogo ali? Qual é a fala que não diz, que não avança, que não interrompe algo, né? Que não corta? O quê? Essa relação, e eu acho que isso a psicanálise é muito precisa, de captura com a nossa própria imagem, né? Com o nosso narcisismo, né? Com o nosso ego. Então, esse é o desafio, né? Porque e nós temos a sorte, eu acho, a nossa prática talvez seja uma das poucas que nos permita ter essa experiência tão única, e nem sempre bem-sucedida, mas tão única, né? Para que a gente cumpra a nossa função de um necessário deslocamento desse lugar, né? Do que é poder se posicionar nessa condição de escuta de um outro, né? Que de alguma maneira não fala para nós, embora esteja ali. Ele fala para os seus outros lugares, para os seus outros eus. Olha que complexidade esse trabalho, né? Que é justamente, né, poder fazer esse descentramento, que não deixa de ser um descentramento epistêmico, para a gente entender aquilo que nos constitui como a nossa episteme, né? Ou seja, como desconstruir também internamente esse esvaziamento para poder aceder a uma
escuta, não antecipar, né, aquilo que possa vir ali, né, da nossa imagem, da nossa história. Agora, tem outro ponto que tu tocou, que me parece super importante, e que eu acho que é um grande desafio, que é o seguinte: qual que seria, assim como pergunta, porque a gente não tem como se livrar do lugar de poder. Ou seja, não se trata de negar o poder, porque o poder está em pauta. Mas qual que seria, vamos dizer assim, uma posição mais, falta de melhor palavras, assim, mais ética ou mais salutar com o poder? O que eu responderia, assim, parcialmente? Seria, por exemplo, se relacionar com o poder que possa ser instituído e destituído logo depois, né? Essa ideia do poder que possa se desfazer ele mesmo na sua própria construção, se fazendo e se desfazendo, abrindo e se retirando. Então, imaginando, por exemplo, esses lugares, por isso que é interessante pensar como método nos coletivos, nas instituições, como não cristalizar lugares de poder, que a tendência é cristalizar lugares de poder, né? E, de alguma maneira, paralisa, engessa o coletivo, engessa a instituição. Então, como poder pensar lógicas em que o poder possa justamente ser um lugar vazio, ser um lugar que se ocupa e que se desocupa, né? É um desafio, né? No sistema político, é isso, né? Enfim, a gente tenta precariamente, bom, eleições a cada tanto tempo, mas não é tão simples assim, né? Mesmo o sistema democrático, né, quando a gente vota em um deputado, né, é uma certa farsa de representação. Quem que nos representa? A pessoa representa, tu vota em alguém e a pessoa representa os seus interesses, dos que estão próximos, interesses econômicos. A dificuldade é essa. Bom, é o melhor sistema que temos, no momento talvez seja, mas está longe de ser algo que justamente possa abrir esse espaço, né, mais inclusivo e participativo nessa dinâmica do poder, né, em que justamente nos afasta dele. Teve uma experiência em Porto Alegre, né, do orçamento participativo, tem algumas experiências ditas utópicas que avançaram um pouco nisso, né, ouvir as pessoas, né, o Anderson agora tocou, enfim, nessas minorias, né, o pessoal que está na rua, né, o Milton Santos é um grande pensador brasileiro que mostra o quanto que a gente perde ao não escutar essas pessoas nas políticas públicas, né, na história do nosso país. Então, eu acho que é isso, é como poder ali abrir, né, esse espaço sempre como desafio para que o poder não se cristalize, né, e a gente possa ter a coragem, né, sempre de quebrar os nossos espelhos. Eu acho que tem um artista, Pistoletto, um artista da arte povera italiana que eu gosto muito, ele faz intervenções quebrando grandes espelhos, né? Acho tão magético, né? E aquilo é o trabalho dele, né? Fica aqueles espelhos em que fica aqueles fragmentos quebrado, tem algo que é opaco, vidro, mas é a hora de a gente quebrar espelhos, né? E talvez isso nos dê acesso a imagens que a gente ainda desconhecia. Mas é isso, Cléia, são temas aí pungentes e difíceis, né? E que nós estamos no meio desse turbilhão aqui no Brasil, no mundo, né? Que é muito distópico, né? Vamos usar a palavra, muito distópico, né? Que nos traz muita inquietação em relação ao nosso futuro, né? Com o que a gente está vendo de violências e que são sustentadas por muita gente, né? Como que isso acontece, né? Como fazer um trabalho para desmontar essa maquinaria que soube se armar muito bem numa certa, né, método de captura justamente pela imagem, pela linguagem, pelas redes sociais, por todos esses mecanismos, né, que são verdadeiras máquinas hipnóticas, que a gente tem que aprender a desmontar. Valeu, Edson. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, Cléia. Obrigado. Tchau.
Bom, pessoal, considerando o tempo, Ana, acho que a gente pode, né, encerrar. A gente está meia hora além, mas eu acho que também as questões, enfim, foram também, de algum modo, se desenvolvendo de uma forma bastante densa e um tema que nos convoca, de fato, a pensar, né, não só as questões históricas e sociais, mas, sobretudo, também o modo como tudo isso se desemboca, né, nessa história do nosso país, na memória, nos sintomas que são produzidos dentro da sociedade brasileira, e de como que a psicanálise pode, de algum modo, escutar tudo isso, né? Então, acho que é um tema bastante emergente, com certeza. Acho que o prolongamento se dá por conta disso também, né? E antes da gente encerrar, também quero passar a palavra para a Ana na sequência, também para a Ana fazer algumas considerações. Edson, a gente sempre faz um agradecimento aqui nos encontros. Como a gente está no formato à distância, não tem como oferecer um regalo, um presente, né? Então a gente sempre oferece um poema, né? A gente tem buscado essa prática aqui. E pensando um pouco na tua fala e tudo aquilo que trouxesse, eu acho que um poema para te presentear nessa tarde seria Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Acho que um poema que, de algum modo, se aproxima dessa sensibilidade, desse cuidado, dessa resistência, dessa memória que tu, de alguma maneira, plantou aqui hoje, né, entre nós. E o poema diz o seguinte: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minhas filhas recorre a todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minhas filhas recolhe em si a fala e o ato. Ontem, hoje, agora, na voz de minhas filhas se fará ouvir a ressonância do eco da vida. Liberdade. Então, acho que, em agradecimento a essas palavras, né, que tu trouxes para nós hoje, que possa continuar ecoando a liberdade. Muito bonito, não tem melhor presente que esse. Eu adorei. Notei aqui. Para reler o poema, eu já tinha lido, mas não estava presente, né? E a tua leitura também, eu acho que ela dá corpo aí ao poema. Obrigado. Ana? Então, queria agradecer o Edson, né, por sempre nos encanta e nos abre, né, novos horizontes. E acho que a tua fala, assim, ela sublinha algo que está presente aqui nesse curso e que também vem sendo algo que eu venho tentando pensar, que é justamente a gente poder pensar uma certa, não sei se eu diria reinvenção da psicanálise, né? Mas de alguma forma colocar à prova a psicanálise e eu acho que a arte nos inspira muito a isso, né? A poder pensar o quão viva é a psicanálise para que justamente ela também se permita essa reinvenção, essa tessitura, né, com isso que é próprio de um lugar, né, com isso que é próprio dos discursos que habitam esse lugar, como ela se reinventa a cada sessão, vamos pensar assim, mas também naquilo que o psicanalista se dispõe a interrogar da cultura, né? Acho que isso é muito bonito, assim, a gente pensar que não é uma letra morta, né?
Acho que a exposição, né, da Mira Schendel que tu começaste falando, eu também vi, achei muito bonita, assim, né, essa dimensão do esperar que a letra se forme, né, eu acho que tomar a psicanálise nisso de não concluída, acho que aí tem uma dimensão utópica iconoclasta, né, não é algo que está dado para a gente só papagaiar, né, e repetir, mas que está em constante atualização e reinvenção, né? Então, assim, te agradecer, porque acho que a tua fala sempre nos remete a isso, né? Bom, peraí, nos desacomoda e nos faz pensar assim, como, né? Que não tem um caminho, mas tem um como fazer, né? Que a gente vai inventando, que a gente vai recriando aí a cada encontro da psicanálise com um sujeito, com a cultura, com uma obra de arte. Então, te agradecer, assim, achei muito bom, né? E muito bom tu estar aqui conosco pensando essas questões. Muito obrigado, Ana. Muito bom te ouvir. E seguimos, né, nessa aposta. Muito bom, gente. Então, a gente encerra. O nosso próximo encontro é no dia 21 de março com a Maria Cristina Poli, onde a gente vai conversar e vamos escutar um pouco sobre psicanálise, gênero e população LGBTQIAPN+, né? Então, no dia 21 de março com a Maria Cristina Poli. Então é isso, pessoal. Até breve. Valeu, Edson, Ana, pessoal. Beijo. Até Anderson, mais. pessoal, beijo, até bom final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, bom fim de semana. Tchau.